Graça e paz, meus queridos, bom dia! Aqui quem fala é o professor Mateus e hoje nós temos dois salmos para expormos, o Salmo 68 e o Salmo 69. O Salmo 68 é atribuído a Davi. O Salmo 68 é um salmo de louvor e vitória que celebra o poder e a glória de Deus na história do povo de Israel. Ele expressa a gratidão a Deus por sua proteção e livramento, bem como por sua presença constante. Esse salmo é um hino de triunfo e adoração a Deus. Davi exalta a Deus como o guerreiro poderoso que derrota seus inimigos e estabelece justiça. O salmista relembra a liderança de Deus no deserto, sua presença no templo e seu cuidado contínuo com seu povo. Trechos como o verso 1 e o 2 do 78 diz assim: Levanta-te, Senhor, dispersam-se os seus inimigos, fogem diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impele. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. O verso 19 do 68 diz: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Glória a Deus por esse salmo, uma canção maravilhosa. O 69 também é atribuído a Davi. O Salmo 69 é um salmo de lamentação individual, onde o salmista expressa sua aflição, perseguição e clamor por ajuda a Deus. É um salmo de súplica por libertação e vindicação contra os inimigos. Olha o que está escrito lá, olha o que o Salmo 69 vai dizer, que é um clamor de angústia e súplica a Deus. Davi descreve sua situação de sofrimento e perseguição, pedindo a Deus que o livre de seus inimigos e o restaure. Ele confia na fidelidade de Deus e espera pela resposta divina. Versos como 1 e 2 do 69 diz assim: Salva-me, ó Deus, pois as tuas águas entraram até a minha alma. Afundo-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entro na profundeza das águas, onde a corrente me leva. O 33 diz: Pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza seus prisioneiros. Olha aqui, eu quero fazer de novo como eu fiz ontem e pegar algumas dessas partes na versão parafraseada da mensagem para que a gente possa meditar. Lá no 68, no finalzinho do 4, diz assim: Cante hinos a Deus, todo o céu cante, limpem um caminho para a vinda do cavaleiro nas nuvens, deleite-se no eterno, aplaudam quando o virem. Queridos, coisa linda, nós sabemos que lá em Apocalipse fala de Jesus vindo cavalgando sobre as nuvens. E aqui nós vamos ver isso aqui: limpem o caminho do cavaleiro das nuvens. Glória a Deus, nós olhamos para Jesus. E olha que lindo o verso 5 e 6, falando de Deus, que Ele é o pai dos órfãos, Ele é defensor das viúvas. Assim é Deus em sua habitação. Deus constrói a casa para os desabrigados e conduz os prisioneiros à liberdade, mas deixa os rebeldes apodrecerem completamente. O verso 19 diz: Bendito seja o Senhor, dia após dia, Ele nos carrega. E se você ler antes, ele está falando sobre como o Senhor conduziu o povo pelo caminho no deserto. Eu gostei dessa frase, porque ele diz assim, ó, dia após dia, Ele nos carrega, dando ao Senhor toda a glória por eles terem passado pelo deserto e sobrevivido. Ele entende, o salmista vai entender que o caminho que foi feito era tão difícil que não poderia ser feito se o Senhor não tivesse conduzido. Verso 32 diz: Cantem, ó reis da terra, cantem louvores ao Senhor. Ali está Ele, o cavaleiro do céu, cavalgando os antigos céus. Ouçam a sua voz, trovejam, um trovão forte e retumbante, gritem, bravo para Deus, o Deus Altíssimo de Israel. Seu esplendor e a sua força erguem-se enormes como as nuvens escuras. Uma terrível beleza, ó Deus, flui do seu santuário, e o Deus forte de Israel, Ele dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Olha lá o 69, o verso 3, 4 e 5 diz assim, aí já é um lamento, aí já não é mais aquela canção de alegria, de celebração por tudo que Deus tinha feito. Agora o salmista está falando do seu coração e não é tempo de alegria, mostrando que aquilo que o Salomão vai dizer em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de sorrir e há um tempo de chorar. Eu costumo dizer
que nós precisamos aprender a viver os tempos em nossas vidas. Muita gente não sorri quando deveria sorrir e não chora quando deveria chorar e acabam não vivendo os tempos intensamente. Aí ele acaba chorando quando deveria sorrir e sorrindo quando deveria chorar. Então nós lemos o Salmo 68, nós estamos vendo Davi celebrando. E agora olha o que nós vamos ver Davi fazendo no 69. Olha o coração dele, verso 3. Estou rouco de tanto pedir socorro. Meus olhos estão lacrimejantes e turvos de tanto procurar Deus no céu. Conquistei mais inimigos que cabelos na cabeça. Ladrões e mentirosos pretendem me esfaquear pelas costas. O que eu nunca roubei, devo agora devolver? Deus, tu sabes de cada pecado que cometi. Minha vida é um livro aberto diante de ti. Aí no 8 ele diz assim: meus irmãos me evitam como um morador de rua. Minha família me trata como um hóspede indesejável. E aí ele vem e faz uma declaração para Deus. Isso que é lindo, porque você não vê aqui o lamento e o murmúrio são duas coisas diferentes. Ele está lamentando pela situação que ele está vivendo, mas ele consegue encontrar espaço para dar graças a Deus. Olha o 9. Eu te amo mais do que consigo expressar. O amor que tenho por ti é de todo o coração. E ele vai dizer assim: eles me culpam por tudo que não gostam em ti. E ele ainda se identifica com Deus, dizendo assim: quando nós decidimos viver para Deus, as pessoas não gostam de nós, mas na verdade muitas delas não gostam do que elas veem em nós. E muitas vezes o que elas estão vendo é o próprio Deus. O verso 30 vai dizer: que eu grite o nome de Deus com uma canção de louvor, que eu conte suas grandezas no hino de gratidão. Para o Eterno, isso é melhor do que bois no altar, muito melhor que touros premiados. Os pobres de espírito vêm e se alegram. Ó, vocês que procuram por Deus, tenham coragem, pois o Eterno ouve os pobres, ele não abandona o infeliz. Queridos, que Deus possa trazer no nosso coração essa sensibilidade, de termos coragem de fazer tudo diante do nosso Deus. Davi vai dizer assim: eu criei, por isso falei, estou completamente arruinado. Que a nossa fé nos dê coragem, inclusive, de dizer para Deus como está o nosso coração. Paulo vai dizer que nós devemos apresentar todos os nossos pedidos ao Senhor com oração, súplica e ação de graças. Que você encontre um lugar em Deus para suplicar, para gritar se necessário. Mas nunca se esqueça, ao fim da sua oração, dê graças ao Senhor, porque Ele te ouviu e Ele tem o melhor para você. Eduque o seu coração a crer que Deus tem o melhor. Que você aprenda a conhecer Deus por suas virtudes, muito mais do que pelo seu poder. O mundo conhece o poder. Eva não foi conquistada com o diabo dizendo a ela que Deus não tinha poder para matá-la. Eva foi conquistada e enganada, fazendo acreditar, o diabo fez acreditar que Deus não era tão bom como ele dizia ser, não era tão transparente como ele dizia ser. E Eva foi enganada quando duvidou das virtudes de Deus. Muitos creem no poder, muitos sabem dos atributos dele, muitos sabem que ele é onipresente, que ele é onipotente, que ele é onisciente, mas saber de tudo isso pode inclusive te confundir, porque você pode passar por um dia mal e pensar: Deus pode todas as coisas, por que ele não fez? Deus está em todo lugar, por que ele não resolveu? Deus pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas, e se ele sabia, por que ele não interviu? Mas quando nós conhecemos suas virtudes, sabemos que ele é bom, que ele é misericordioso, mesmo que ele não haja, mesmo que ele não faça, nós continuamos crendo que ele é bom e que ele é maravilhoso e que em face da dor, ele fez a coisa mais linda, ele sofreu nossa dor. A dor de todos nós, Cristo sofreu no Calvário. Então que você termine essa leitura hoje meditando na grandeza de Deus, e que se for necessário chorar diante dele, chore, assim como você chorava na frente do seu pai, da sua mãe. E se você não pôde chorar na frente do seu pai e da sua mãe por algum motivo, não se esqueça, ele é pai de órfãos, ele é o pai perfeito. Que diante dele você encontre coragem para se expressar como você quer se expressar, sabendo que você não encontrará do outro lado um Deus distante, mas um pai amoroso que quer te acolher. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.